Meu celular vibrou às 8h19 da manhã. Era uma quarta-feira cinzenta, o céu estava pesado, como se o mundo inteiro soubesse o que estava prestes a acontecer, menos eu. Eu havia acordado cedo, feito meu café, respondido alguns e-mails de trabalho e alimentado o cachorro. Nenhum presságio. Nenhum indício. Só aquela vibração seca na tela, seguida de uma notificação com o nome dele. Quero o divórcio. Toda a comunicação será feita pelo meu advogado. 7 palavras. Frias. Cruéis. Despidas de qualquer humanidade, como se o homem com quem dividi mais de 10 anos da minha vida fosse apenas um estranho protocolando um documento. Olhei para a tela por longos segundos, esperando que outra mensagem viesse. Algo como desculpa, ou precisamos conversar, ou até mesmo uma justificativa barata. Mas nada. O silêncio posterior foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Respondi apenas com uma palavra. Entendido. Sem vírgulas. Sem emoção. Sem lágrimas. Pelo menos, não naquela hora. Fechei o aplicativo de mensagens, respirei fundo e coloquei a xícara de volta na pia. O vapor do café ainda subia, tímido, esquecendo-se por um instante de que o mundo havia desabado sobre a minha cabeça. Mas eu não. A dor viria depois. O luto. A raiva. O vazio. Naquele momento, o que veio foi estratégia. Eu soube, no exato segundo em que li aquela mensagem, que ele não me respeitava. E se não havia respeito, não havia mais nada a ser salvo. Por isso, fui até meu notebook, acessei nossa conta conjunta e iniciei o processo de cancelamento do cartão de crédito adicional que ele usava. Em nome dele. Vinculado à minha conta. Uma gentileza antiga, quando ainda achávamos que tudo era nosso. Depois, fui além, bloqueei o acesso dele ao aplicativo. Removi o nome dele da conta de investimento que mantínhamos juntos. Suspendi o cartão de débito. Fiz tudo em silêncio. Tudo com o mesmo sangue frio que ele usou ao me mandar aquela mensagem covarde. Não era vingança. Era autopreservação. Nas primeiras 24 horas, ele não percebeu. Imagino que tenha se sentido no controle, triunfante, talvez até livre. Deve ter pensado que eu choraria, ligaria, imploraria. Que enviaria mensagens pedindo explicações. Que o seguiria nas redes sociais para tentar entender o que houve. Mas não. Minha ausência foi minha resposta. Meu silêncio, meu escudo. Na noite daquele mesmo dia, recebi uma ligação da minha irmã. Você tá bem? Perguntou com aquela voz cuidadosa, como se eu fosse feita de vidro. Estou, sim, respondi, tentando manter a respiração estável. Ele te mandou mensagem hoje cedo, né? Mandou. Que desgraçado. Não respondi. Não valia a pena. Falar dele ainda era dar mais palco do que ele merecia. O que eu precisava, mais do que tudo, era silêncio e lucidez. Mas confesso, naquela noite, deitei na cama com os olhos abertos. Não consegui chorar. A dor ainda estava em alguma esquina do meu corpo, acumulando força. Eu só queria entender o porquê. Por que agora? Por que dessa forma? E, acima de tudo, com quem? Porque a gente sempre sabe. Na manhã do segundo dia, tentei seguir minha rotina. Coloquei uma roupa decente, fui até a padaria, cumprimentei o porteiro. Mas tudo parecia ligeiramente deslocado, como um cenário montado por alguém que esqueceu de conferir os detalhes. A atendente da padaria, que sempre me chamava de a moça do pão integral, não sorriu. A vizinha do 8º, que sempre puxava a conversa no elevador, desviou o olhar. Era como se todos já soubessem o que estava acontecendo, como se ele já tivesse espalhado sua versão. E isso me incomodou mais do que eu estava disposta a admitir. Voltei para casa e abri o Instagram. Não era meu costume. Eu evitava redes sociais, principalmente nos últimos meses. Sabia que ele era ativo por lá. Sabia que as viagens a trabalho estavam ficando frequentes demais. E as fotos cada vez mais, ausentes de mim. Fui direto ao perfil dele. E lá estava ela. Uma mulher loira, com um sorriso largo demais.
Foto tirada em um jantar, taças erguidas, legenda irônica, começos são lindos. Claro. Começos. No terceiro dia, o telefone tocou com insistência. Era o advogado dele. O mesmo homem que, até poucas semanas antes, era nosso conhecido em comum. A quem convidamos para um churrasco. O homem que bebeu da minha cerveja, comeu do meu pão de alho, sentou na nossa varanda e falou da filha recém-nascida. Agora, ele era a voz de uma traição jurídica. Atendi com calma. Alô? Boa tarde. Aqui é o Dr. César, advogado do Sr. Marcelo. Tentamos fazer uma transação simples, mas parece que houve um bloqueio na conta conjunta. Aconteceu alguma coisa? Sorri, mesmo que ele não pudesse ver. Sim, Dr. César. Aconteceu. O Marcelo pediu o divórcio. Achei que ele não precisaria mais da minha conta. Silêncio do outro lado. Um silêncio hesitante, talvez constrangido. Entendo. Bom, o Sr. Marcelo está solicitando a divisão dos bens. Precisamos agendar uma conversa para definir os termos amigavelmente. Amigavelmente. Que palavra cínica. Engoli a raiva. Claro. Estou à disposição. Mas informo que os bens estão sendo avaliados por meu contador. E por sinal, informei ao banco que o cartão vinculado à minha conta foi cancelado. Sugiro que ele procure outros meios para se manter pelos próximos dias. Mais silêncio. Entendi. Ele está um pouco surpreso com essa postura. Ah, Dr. César, respondi, com a voz mais doce que consegui fingir, diga a ele que eu também fiquei surpresa. Mas não mandei mensagem para o advogado. Eu só respondi. E agora estou respondendo da melhor maneira possível. Desliguei antes que ele dissesse qualquer outra coisa. Naquela noite, o choro finalmente veio. Sozinha, no escuro do quarto, abraçada a um travesseiro, deixei que a dor saísse. Não porque ainda o amava, essa parte já tinha começado a morrer há meses, mas porque odiava ter sido feita de tola. Eu dei tudo. Tempo, afeto, cuidado. Amei com o corpo inteiro. E, no fim, fui tratada como um peso a ser descartado por mensagem. Mas enquanto eu chorava, algo dentro de mim despertava. Eu não ia implorar. Não ia rastejar. E, acima de tudo, não ia perder. Ele podia ter dado o primeiro passo no tabuleiro, mas a última jogada seria minha. E quando chegasse a hora, ele aprenderia da forma mais amarga possível que não se abandona quem estava disposta a te proteger de tudo. Não sem pagar o preço. No quarto dia, algo mudou em mim. Não foi uma explosão repentina, nem uma transformação mágica como nos filmes baratos. Foi um corte limpo, interno, uma ruptura emocional silenciosa que me fez encarar o espelho com outro olhar. Eu ainda estava de pé. Eu ainda era eu. Mas não a mesma. Tomei banho, coloquei uma roupa preta, discreta, justa, elegante e abri a pasta onde guardava todos os nossos documentos. Aquele armário abafado do corredor, onde jaziam contratos, comprovantes, olerites, certidões. Cada folha parecia pesar toneladas nas minhas mãos, mas eu as lia com atenção meticulosa, como se estivesse preparando um dossiê. E estava. Se ele queria fazer isso por via judicial, então que fosse. Mas não haveria acordo. Não haveria paz. Haveria justiça. A minha. Foram anos trabalhando enquanto ele empreendia. Eu bancava o aluguel dos escritórios fantasmas, pagava gasolina, viagens, restaurantes que ele chamava de reuniões. E todas as vezes que eu questionava, ele sorria e dizia, você é incrível, sabia? Um dia vamos rir de tudo isso. Ele ria. Eu bancava. E agora ele queria metade de tudo que eu construí? Foi nesse instante que minha raiva deixou de ser um sentimento e virou motivação. Abri o laptop, acessei as contas antigas, cruzamentos bancários, pagamentos em duplicidade, transferências ocultas e lá estavam elas. Despesas constantes em nome de uma tal Valentina Siqueira. O nome apareceu primeiro em um recibo de hotel. Depois, em uma compra de joias. E por fim, em passagens de avião emitidas com pontos da nossa conta conjunta. Era ela.
A loira das redes sociais. A nova fase dele. Fechei os olhos, respirei fundo e fui até o espelho do corredor. Você não vai quebrar, sussurrei para mim mesma, você vai expor. No dia seguinte, fui até a imobiliária. O apartamento estava no meu nome, comprado com o saldo da minha herança, somado às economias que juntei por quase uma década. Ele nunca pagou um centavo. Ainda assim, o advogado dele teve a ousadia de citar o imóvel como bem compartilhado. A corretora, que me conhecia há anos, me recebeu com um sorriso discreto. Quando contei o motivo da visita, seus olhos brilharam como os de quem acompanha um bom drama. Ele sabe que o imóvel está só no seu nome? Perguntou. Acho que vai descobrir em breve, respondi. Deixei a documentação com ela e pedi avaliação atualizada. Era um bom apartamento, em uma região valorizada, e se tudo corresse como eu imaginava, ele teria que brigar com as paredes da própria arrogância. À noite, recebi uma mensagem do número do advogado. Sugerimos que os bens sejam divididos conforme o regime vigente. Caso contrário, seremos obrigados a tomar medidas judiciais. Ri. Por dentro, gargalhei. Porque naquele mesmo dia, meu contador havia me entregue um relatório detalhado com as dívidas pessoais dele, empréstimos contraídos no nome da antiga empresa, dívidas de cartão que nunca foram quitadas, e, cereja do bolo, o nome dele negativado em 2 bancos, com processos em andamento por calote. Deixei a mensagem no vácuo. Não por descaso, mas por estratégia. Na guerra, o silêncio mata mais que a pólvora. Era uma sexta-feira quando decidi visitar o escritório dele. Não fui por impulso. Fui por cálculo. Queria vê-lo. Olhar nos olhos dele antes que o chão começasse a ruir. Saber como ele andava vivendo esses dias sem minha conta bancária sustentando o luxo de sempre. Entrei no prédio com segurança firme, saltos decididos e um leve batom vinho. A recepcionista levantou os olhos, surpresa. Posso ajudá-la? Vim ver o Marcelo, respondi, sorrindo. Sou a ex-esposa. Ela piscou, hesitante, e digitou algo no ramal. Pode subir, sala 22. Quando a porta se abriu, ele estava de costas. Camisa social amassada, telefone na mão, tom impaciente. Sim, César, eu sei. Mas ela está fazendo isso por birra. Claro que vai voltar atrás. Ela só tá magoada. Fez uma pausa, não, ela não é esse tipo. É muito emocional. Ela vai implorar logo, você vai ver. Bati 2 vezes na madeira da porta. Ele congelou. Virou-se devagar. Amor, começou, e parou no meio da palavra. Eu sorri. Sutil. Mortal. Eu? Amor? Ele pigarrou. Tentou se recompor. O que você está fazendo aqui? Vim ver como está o escritório que paguei por tantos anos. E também avisar que o banco cancelou o cartão de crédito usado por você ontem. Lembra aquele jantar no Rubaiá? Pois é, está em débito. Vão te ligar. Ele deu um passo à frente, as mãos levemente trêmulas. Não precisava vir aqui. Isso tudo pode ser resolvido de forma adulta. Ah, Marcelo. Você não sabe o que é ser adulto. Adulto é quem sustenta, quem aguenta, quem assume o que faz. Você, não. Você corre. Mente. Manda mensagem e se esconde atrás de advogado. Ele tentou rebater, mas eu levantei a mão. Não vim brigar. Só vim avisar que a Valentina Siqueira vai ser citada na audiência como parte de um relacionamento extraconjugal que se iniciou antes da separação legal. A data das passagens está registrada. Os comprovantes já foram anexados ao meu dossiê. Ela será convocada como testemunha. O rosto dele perdeu toda a cor. Você está blefando. Estou? Aproximei meu rosto ao dele, então vamos descobrir juntos. Voltei para casa sentindo que a maré tinha virado. Não completamente, não ainda, mas o vento já soprava ao meu favor. Pela primeira vez desde a mensagem, senti que estava no controle. E naquela noite, sozinha com uma taça de vinho, escrevi em um caderno antigo que guardava no criado mudo. Se ele acha que já viu o pior de mim,
é porque nunca me viu em guerra. E essa batalha, eu vou vencer. A vida tem um jeito estranho de devolver o que é nosso, às vezes com juros, outras vezes com sangue. No caso do Marcelo, seria com desespero. E eu estaria ali, observando cada centímetro da queda. Na manhã da audiência preliminar, vesti-me com a mesma frieza com que ele escreveu aquela mensagem estúpida. Nada de preto. Nada de luto. Escolhi um conjunto branco como neve. Impecável. Liso. Como se dissesse ao mundo, nada me mancha. Olhei-me no espelho, ajeitei o cabelo e repeti baixinho. Hoje, começa a colheita. O fórum era um prédio antigo, com paredes grossas e ar carregado. Havia uma fila de pessoas quebradas ali dentro, algumas lutando por filhos, outras por pedaços de terra, e muitas, como eu, lutando por respeito. Ele já estava na sala quando entrei. Ao lado do advogado. Com a camisa engomada e o cabelo penteado como nos velhos tempos em que ele fingia ser o marido presente. Mas os olhos não sabiam mentir. Estavam fundos, inquietos. E me evitaram como se eu fosse a lâmina da própria consciência. Sentei do outro lado da mesa. Silenciosa. Postura ereta. Olhos firmes. Vamos começar, disse a juíza, com uma voz seca e objetiva. A senhora deseja propor acordo? Não, respondi com firmeza. Desejo esclarecimento. E justiça. O advogado dele tentou argumentar que Marcelo tinha direito à divisão de todos os bens, uma vez que o regime era de comunhão parcial. Mas eu interrompi com elegância. Meritíssima, todos os bens foram adquiridos antes do casamento. E os comprovantes estão aqui, entreguei uma pasta com cada nota, recibo e contrato. Ela folheou. Olhou para o advogado. Confirmados os documentos. Passamos para os débitos? Ah! Os débitos. O advogado limpou a garganta. Meu cliente nega qualquer responsabilidade por essas dívidas, ainda que estejam em seu nome. Excelência, eu disse, calmamente, as dívidas foram contraídas enquanto ele se dizia empresário, usando nosso nome familiar para obter crédito. Está tudo registrado. A juíza levantou os olhos. Isso será encaminhado à vara civil. Mas informo que isso poderá impactar negativamente o processo de partilha. E então, a bomba caiu. Além disso, a senhora informou que há comprovação de adultério? Sim. O nome dela é Valentina Siqueira. Começaram a se relacionar antes da separação oficial. Tenho passagens, reservas de hotel, fotos, inclusive compras realizadas com a conta conjunta. O silêncio pesou no ar como chumbo. O rosto dele estava paralisado. O advogado engoliu seco. A juíza olhou para os dois, depois para mim. Iremos prosseguir com a citação da terceira envolvida. A senhora deseja solicitar indenização por danos morais? Olhei direto para os olhos dele. Ainda não. Mas isso pode mudar dependendo da postura do réu nos próximos atos. Naquela noite, ele me ligou. Pela primeira vez desde a mensagem. Você está louca? Foi a primeira frase. Olá para você também, Marcelo. Você quer me arruinar? Achei que já estivesse arruinado quando postou aquelas fotos com ela, com meu dinheiro, no meu tempo, usando meu nome. Você está indo longe demais. E você foi longe demais quando achou que eu engoliria tudo calada. Acha que pode me jogar fora como se eu fosse descartável e sair por aí de mãos dadas com outra, esperando que eu banque o show? Silêncio. Dessa vez, do outro lado da linha. Olha, eu não queria que fosse assim, ele murmurou, finalmente. Mas é. E vai ser. Prepare-se. Desliguei. Na semana seguinte, comecei a receber mensagens de uma mulher desconhecida. Primeiro, foram curtidas discretas nas minhas fotos. Depois, comentários passivo-agressivos em postagens antigas. Até que, por fim, veio uma mensagem direta. Você vai destruir a vida dele. Só porque não conseguiu segurar um homem? Sentei no sofá com o celular na mão, respirei fundo e respondi. Não quero segurar ninguém. Só quero que ele segure as consequências. Bloqueei. E sorri.
Enquanto ele afundava, eu florescia. Voltei a pintar, coisa que não fazia havia anos. Meus quadros, antes guardados com vergonha, começaram a ganhar espaço nas paredes do meu próprio apartamento. E, por ironia do destino ou justiça divina, uma amiga de uma antiga galeria viu uma postagem e me convidou para uma exposição coletiva. Você ainda é artista? Ela disse. Eu nunca deixei de ser. Só estava anestesiada. A dor me acordou. O golpe final não veio com gritos. Não veio com confusão. Veio como um e-mail simples, objetivo, de um banco. Uma notificação de que a dívida em nome de Marcelo estava sendo executada. Que os bens dele estavam sendo bloqueados. Inclusive o carro que, adivinhe, também estava em meu nome. Liguei para o advogado. Doutor César, bom dia. Só para avisar que o veículo citado como patrimônio do seu cliente, na verdade, foi comprado por mim. E o recibo está em meu nome. Senhora, isso realmente complica o caso dele. Para ele, talvez. Para mim, só alivia. Aliás, o senhor pode informá-lo que deixei a chave do carro no banco da praça onde ele me deu o primeiro anel de mentira. A senhora quer dizer? Que ele vai andar a pé. Porque comigo, a viagem acabou. A praça onde deixei a chave era pequena, arborizada, esquecida no centro do bairro. Ali, sob o banco de madeira descascada, deixei a lembrança de um tempo em que acreditei em promessas feitas com flores murchas. Naquele mesmo banco, ele havia me dito: você é tudo que eu sempre quis. Agora, era tudo que ele nunca mais teria. O carro, no meu nome, estava prestes a ser recolhido pelo banco. E eu, finalmente, dormi como há muito não dormia, sem medo, sem alerta, sem acordar no meio da noite perguntando o que fiz de errado. Porque eu entendi. O erro nunca foi meu. Foi dele. Foi de todos os homens como ele. 2 semanas depois, Valentina, a outra, decidiu que era hora de aparecer. Talvez achasse que eu me intimidaria. Talvez quisessem colocar os pingos nos is. Tudo o que ela conseguiu foi me dar a chance de olhar nos olhos da mulher que aceitou migalhas como se fossem conquistas. Ela veio até meu trabalho. Não se anunciou, não pediu licença. Só entrou na recepção como se fosse a dona do lugar e perguntou: você é a ex do Marcelo? Ergui os olhos do computador, firme. Não. Eu sou a mulher que sobreviveu a ele. Ela riu, sem graça. Olha, eu não quero problemas. Só queria entender por que você está fazendo tudo isso. Levantei da cadeira devagar. Tudo o quê? Denunciando, pedindo bloqueio, buscando processos. Ah! Você está se referindo às consequências. Pesquei. Isso não sou eu fazendo algo. Isso é o universo devolvendo o que é justo. Mas você está arruinando a vida dele. Ele arruinou sozinho. Só que, diferente de mim, ele não sobreviveu à própria queda. Ela olhou para os lados, sentindo o incômodo de quem achou que viria protagonizar uma cena e percebeu que não era nem figurante. Antes que saísse, completei. E você vai ser apenas rodapé na história de um homem fracassado. Depois daquele dia, tudo desmoronou para Marcelo. O bloqueio dos bens foi efetivado. Os processos começaram a chegar. Um por inadimplência. Outro por fraude documental. Uma ex-sócia apareceu do nada, querendo ressarcimento por empréstimos a empreendedores feitos por ele em seu nome. E tudo aquilo me chegava em notificações automáticas, como lembretes de que o mundo ainda sabia ser justo, de vez em quando. Mas a parte que mais me surpreendeu não veio do banco, nem da justiça. Veio de algo muito mais simples. Uma notificação no celular, numa madrugada qualquer, uma nova marcação em foto. Abri por instinto. Era uma imagem dele. Marcelo. Em uma sala mal iluminada, expressão abatida, olhos fundos. A legenda era cruel. Homem que abandonou a esposa para viver de aparência agora mora de favor com um amigo. Perdeu tudo. E ninguém quer estar do lado dele. Não foi uma publicação minha. Foi de alguém que um dia o admirou e agora o expunha. Eu não comentei. Não compartilhei. Apenas salvei a foto.
Um lembrete silencioso de que o mal que ele me desejou foi só metade do que ele mesmo construiu. Pouco tempo depois, me chamaram para uma entrevista. Um podcast de mulheres que reconstruíram suas vidas após divórcios difíceis. Eu quase disse não. Não queria transformar minha história em espetáculo. Mas aceitei. Pela primeira vez, quis falar. Na gravação, com as luzes apontadas para o meu rosto e os fones abafando o mundo, perguntei a mim mesma se aquela era realmente eu. E o que você diria para mulheres que estão passando por algo parecido? Perguntou a apresentadora. Olhei para a câmera com os olhos serenos. Que elas não devem esperar o pedido de desculpas. Porque às vezes ele nunca vem. O que vem é a força, a clareza e a certeza de que elas não mereciam aquele tipo de amor. Que não era amor. Era prisão. E que sair disso é libertação. O episódio viralizou. Recebi centenas de mensagens de mulheres dizendo obrigada. Mas a que mais me marcou foi anônima. Não tinha nome. Não tinha rosto. Só uma frase. Eu estava prestes a desistir. Mas você me lembrou de quem eu era. E naquele instante, entendi que meu silêncio havia sido minha vingança. Mas minha voz seria minha revolução. A vida seguiu. Os meses passaram. E Marcelo? Bem, ele tentou voltar. Claro que tentou. Mandou flores no meu trabalho. Um cartão com letras hesitantes. Cometi erros, mas meu coração ainda é seu. Não respondi. Depois, enviou um e-mail. Podemos conversar? Sinto saudades de nós. Deletei sem ler o resto. Por fim, apareceu na porta do meu prédio. Eu não sabia o que estava perdendo, ele disse, com a voz embargada. Cruzei os braços, encostada na parede. Você sabia, sim. Só não se importava. Ele tentou se aproximar. Eu me arrependi. Arrependimento não muda o que você fez. E eu não sou mais aquela mulher que você achava que podia manipular. Você está diferente. Sorri. Estou livre. E fechei a porta. Eu não queria uma vitória silenciosa. Eu queria uma vitória plena, visível, irrefutável. Uma que não deixasse dúvidas, uma que ficasse marcada como cicatriz na memória de quem tentou me destruir. Marcelo precisava ver. Precisava entender. Precisava lembrar para o resto da vida o que acontece com quem subestima uma mulher que amou demais e que, depois, amou a si mesma. E a oportunidade veio da forma mais inesperada. Recebi um convite formal, elegante, para um evento empresarial, um jantar de gala de uma rede de empreendedorismo feminino. Fui indicada por um grupo que acompanhou minha história pela entrevista no podcast. Estariam presentes líderes, investidores e mulheres que, como eu, sobreviveram a naufrágios emocionais e emergiram, inteiras. A programação incluía homenagens a empresárias que inspiraram outras. Eu não sabia, até aquele momento, que meu nome estava entre elas. No dia do evento, escolhi um vestido rubi. Nada que gritasse por atenção, mas que jamais passaria despercebido. Salto firme. Cabelo solto. Pele iluminada. Eu era a imagem exata da mulher que ele tentou apagar. Cruzei o salão imponente com passos calculados, sorriso leve e a certeza de que ali, ninguém me veria como a coitada deixada por um homem. Eu era referência. Era força. E, finalmente, era eu mesma, sem amarras. Mas nem mesmo minha preparação me deixou pronta para o que vi quando entrei no salão principal, Marcelo. Ele estava lá. No canto, junto a um grupo pequeno, mal vestido para a ocasião. Não como convidado, mas como acompanhante de um fornecedor da equipe de som. Sim, o homem que se dizia visionário, empresário, líder de mercado, agora carregava caixas. Ele me viu. E congelou. Os olhos dele percorreram meu corpo como se procurassem a antiga mulher que conhecia. Mas ela não estava ali. Em seu lugar, havia alguém que ele jamais alcançaria de novo. Horas depois, fui chamada ao palco. A mestre de cerimônias anunciou meu nome com entusiasmo. E agora, com vocês, uma mulher que nos mostrou que coragem é não aceitar menos do que se merece.
que justiça é não se calar. E que amor próprio é a melhor resposta para qualquer abandono. Uma salva de palmas para Elaine Monteiro. Subi devagar. Aplausos me cercaram. A luz me envolveu. Peguei o microfone. Respirei fundo. Boa noite. Se alguém me dissesse, há um ano, que eu estaria aqui, talvez eu risse. Ou chorasse. Ou ambos. Eu era uma mulher quebrada, invisível até para quem jurei amar. Pausa. Respirei. Mas eu descobri algo no meio da dor. Descobri que ninguém pode apagar quem você é, a menos que você permita. E eu, não permiti. Olhei direto para onde ele estava. Sim, ele. A sombra. O eco de um passado medíocre. Estava parado, imobilizado, como se minha voz tivesse o poder de paralisá-lo. Fui abandonada por mensagem. Fui traída em silêncio. Fui humilhada por quem deveria me proteger. Mas não sou a exceção. Sou o retrato de milhares de mulheres. E estou aqui para dizer, a queda não é o fim. É o recomeço. Aplausos. Gritos. Lágrimas. E ele, mudo. Quando desci do palco, uma senhora se aproximou. Cabelos grisalhos, olhos marejados. Você é corajosa. Por todas nós. Obrigada. Eu abracei como se abraçasse minha própria mãe, minha avó, todas as mulheres que já sofreram caladas. Mas o destino, caprichoso como sempre, ainda guardava uma última cena. Na saída, cruzamos na porta. Eu e ele. Frente a frente. Sem cortina. Sem desculpas. Ele tentou dizer algo. Elaine, e eu. Levantei a mão. Não. Você já disse tudo quando escolheu ir embora por mensagem. A única palavra que restava era desculpa. E você nem isso teve coragem de mandar. Ele abaixou os olhos. Pela primeira vez, o homem arrogante parecia um menino assustado. Sabe o que é mais triste, Marcelo? Continuei, você não perdeu apenas uma mulher. Perdeu a chance de ser um homem digno. E agora, até sua história depende da minha. E me afastei. Hoje, escrevo este último trecho sentada na varanda do meu novo apartamento. Um lugar comprado com meu próprio nome, com meu próprio suor. O céu está límpido. O ar, leve. No colo, meu cachorro dorme tranquilo, o mesmo que chorou comigo na primeira noite sozinha. Recebo mensagens todos os dias. De mulheres. De filhas. De mães. Todas dizendo a mesma coisa, você me deu voz. Mas a verdade é que eu não dei nada. Só abri o peito e mostrei a ferida. E, sem perceber, acabei ajudando outras a cicatrizarem também. Marcelo? Não sei onde está. E não me importa. Alguns homens merecem apenas o esquecimento. Eu, por outro lado, me tornei inesquecível. Fim.